jovens. Chegamos ao nosso terceiro problema, que é a aplicação de equações diferenciais de primeira ordem na mecânica clássica no problema específico de rotação num plano inclinado. Então, nós vamos ter que adaptar todas aquelas equações que nós fizemos antes, mas não vai fugir a linha de raciocínio, não. Tá aí, nós temos nosso problema aqui, é um cilindro no plano inclinado, no caso ele vai descer em rotação sem deslizar. As forças que atuam sobre esse cilindro são basicamente as mesmas do problema anterior, normal, peso e força de atrito. Só que no caso agora, a força de atrito é estática, porque o bloco não vai deslizar, ele vai rolar. Esse R é o raio do cilindro e nosso eixo é tridimensional. Porque como tem a rotação, vamos ter o eixo X, que é no sentido da descida do cilindro, o eixo Y no sentido que está entrando no plano inclinado, o θ é nosso ângulo de inclinação, e esse Z, que aparece com a bolinha, ele está saindo do plano da página. Por isso que é tridimensional. Porque o momento agora ele é angular, não vai ser mais linear. Então, adaptando a nossa segunda lei de Newton, nós vamos ter que o torque é a derivada temporal desse momento angular, que é o L. Então, o tal, que parece um T, é o torque. Mas podemos mudar esse torque para uma definição, digamos, alternativa, mas que não foge à ideia. O torque ele é aplicado, ele é definido, melhor dizendo, como sendo o produto vetorial entre a posição R até a força que está atuando sobre o cilindro. Ou seja, uma força qualquer dessas aí, esse F. E o R é a posição, que é o que poderíamos chamar de braço de alavanca, até digamos, a medida até o centro de massa do corpo, que é o nosso ponto de referência. Então, analisando essa equação 2 do torque relacionando a força a uma posição R, lembrando que esse R não é o mesmo R que está na figura. Pode ser como pode não ser, vai depender de onde esteja a força atuando. Então, analisando as forças externas que atuam sobre o cilindro, temos que a força peso é aplicada no centro de massa. Então, o R é zero, o que é o próprio centro, então a medida dá zero, o que vai dar um torque nulo, porque zero multiplicado pela força F, que no caso agora é o peso, vai dar zero. Se a gente usar essa mesma definição para a normal, nós vamos ter que também teremos um torque nulo, porque a normal e o R, que no caso é o vetor, no caso a direção da força de aplicação até o centro, são paralelos. Como são paralelos, o ângulo entre os dois é zero. E como o produto vetorial trabalha com o seno, o resultado vai dar zero. E vocês ignoram esses dois vetores que aparecem no R e no N após o segundo sinal de igualdade. Foi apenas um pequeno erro de digitação. Não era para ter os vetores, era para estar em módulo, nessa equação 4. Mas não invalida aqui a explicação. Agora vamos lá. Essa equação 5 mostra que Fe é igual a menos Fe. Eu apenas estou colocando a força de atrito estático na notação de vetores unitários. Mas também não vai complicar muito, já que a gente já estudou isso. Esse menos é porque a força está no sentido contrário ao de descida do bloco, e o I está dando a direção que é do eixo X, ao qual ele está associado. Fazendo a mesma coisa com a posição R, que está, no caso, no eixo Y, que é do vetor, então vai ser RJ, porque essa posição R está relacionada com o raio do cilindro, que no caso é na direção Y, então o vetor unitário J. Calculando o torque através do produto vetorial entre a força de atrito estático e essa posição, que no caso a gente chamaria de braço de alavanca no ensino médio, para facilitar o entendimento, lembrando do produto vetorial de vetores unitários, o produto J e I, no caso aqui na equação, vai resultar um vetor K. Como nós temos o sinal de menos, esse menos acaba indo embora da multiplicação. Não dá tempo de explicar muito detalhado aqui, porque nós temos uma limitação de tempo. Então, o momento linear, no caso do cilindro, ele é obtido como sendo o momento de inércia multiplicado pela velocidade angular, ou seja, o ômega é a velocidade angular e o seu momento de inércia. Então, não confundir momento de inércia com momento angular. O momento angular é o L e o momento de inércia é o I, que caracteriza o corpo, no caso o cilindro. Continuando, no problema que estamos analisando, o ômega está saindo do plano da página, ou seja, o ômega é que está na direção Z. Então, vamos adaptar essa equação 9 colocando os vetores unitários. Então, teremos que o momento angular L é igual a I, multiplicado vetorialmente pelo ômega, K. Veja que eu tirei a setinha do ômega para colocar o vetor unitário, fazer uma adaptação. Então, substituindo essas equações 8 e 10, olha a numeração, na primeira, que é lá do início, fazer questão de repetir para não se perder, ó.
substituir as duas aqui. Então, nós vamos ter que fiz a substituição da equação 10, na 11, na 8 e a 10 na primeira, nós resultamos nessa equação 11. Como o I, que é o momento de inércia, ele é constante, eu posso tirar da derivada, então ele vai para fora. Então fica só o produto de R, que é o raio, vezes a força de atrito, o R vai para o segundo membro, está multiplicando, vai dividindo. Então nós temos que essa força de atrito é I sobre R, que é o momento de inércia, multiplicado pela derivada temporal em relação a dt. Então já isolamos a força de atrito. Então agora nós vamos obter a equação de movimento para a translação do centro de massa, ou seja, não confundir translação com rotação, é porque aqui nós vamos analisar apenas a partir do ponto de vista do centro de massa. Então para ele é como se não existisse rotação, ou seja, o centro de massa, como se não estivesse acontecendo isso. Então, como a gente já fez várias vezes nos problemas anteriores, na direção y aqui não tem movimento. Então a normal ela é igual ao py, e o py é a componente do peso na direção y, então que é o peso vezes o cosseno de θ. E como o peso é a massa vezes a gravidade, tem o massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Na direção x, nós temos que a força resultante é o px mais a força de atrito estático. Substituindo os valores referentes, nós temos que a força resultante é a massa de aceleração, px, mais força de atrito estático. Colocando as mesmas equações de antes, ó, no caso do px, como o py é mg cosseno de θ, logicamente o px é mg seno de θ. Substituindo a força de atrito que está na equação 16, observe, na notação vetorial, passando para a forma escalar, aí você acrescenta o sinal de menos, porque a força de atrito estático está no sentido contrário ao movimento. Da equação 16 para a equação 17, o que mudou é porque como a aceleração é a derivada temporal da velocidade, então colocou dv dt. Agora a gente pode pegar a equação 13 e substituir na 17, a 13 é lá da página anterior, que é a força de atrito estático, o que vai ficar a mesma equação 17, substituindo só a força de atrito estático aí em questão. Então, essa equação, 18 é a mesma 17, apenas substituindo a força de atrito estático. Lembrando que podemos relacionar a velocidade do centro de massa com a velocidade angular ômega, Vx é igual a ômega R. Por que Vx? Porque nós estamos pegando apenas na direção x. E essa equaçãozinha lá, a gente aprende já lá no ensino médio. Agora a gente faz a derivada temporal dela, ou seja, deriva nos dois membros, dv dt igual a R ômega dt. Como o R pode sair para fora da derivada, porque é uma constante, nós vamos ter que d ômega dt é igual a 1 sobre R dv dt. Substituindo essa expressão 22 agora na 18, que é aquela lá anterior aqui onde eu estou colocando a seta, a 22 na 18, nós vamos substituir nesse d ômega dt, ó, como vocês podem ver. O que vai resultar em a mesma equação de antes, apenas substituindo d ômega dt, que é essa equação 23. Ó. Então, é só levando passo a passo. Agora, a gente vai só multiplicar o 2r, ó, que resulta esse r quadrado, fazendo passo a passo, bem explicadinho. Esse termo que está negativo, a gente passa para o primeiro membro e ele fica positivo. Foi só isso que eu fiz da 24 para 25, fazendo pausadamente a questão. Como agora a gente tem um termo em comum, que é o dv em relação ao tempo, a gente pode isolar, e ao isolar, a gente facilita bastante a nossa vida, porque a gente lembra que dv dt, ele acaba sendo quem? A aceleração. Então, quando a gente faz esse isolamento, aqui a gente pode multiplicar o r quadrado vezes o m, então teremos mr quadrado mais i sobre r quadrado. Pronto. Que pode muito bem passar para o segundo membro. O r quadrado vai multiplicando e o mr quadrado sobre i vai dividindo, porque troca de membro, troca de sinal. Continha básica. Como o dv dt é a aceleração, então aqui a gente encontra a nossa aceleração. Então veja que esse ax é o dvx dt. Ó. Não tem como se perder. E o restante é tudo igual. Pronto. Agora a gente vai
Isso para achar a aceleração. Agora a gente vai pegar essa equação 28, não vou pegar 29, vou pegar 28, para achar a velocidade. Já passei o dt para o segundo membro. Então, eu já coloquei a equação diferencial 28 na forma como ela é separável, já separei os derivandos. Então, a gente pode integrar a equação entre os limites. Quais são os limites? Supondo que a velocidade inicial é zero e o tempo inicial é zero, então Vx e o t são os tempos e velocidade finais. A primeira integral é bem simples, como não tem nenhum elemento aqui, não tem nenhuma variável, vai dar o próprio Vx. A segunda, todos os termos são constantes em relação ao tempo, então a integral, quando a gente for calcular, é bem simples. Esse termo pode sair para fora da integral porque é constante. Então, quando calcular, vai dar a própria equação. No primeiro membro dá o próprio Vx, como eu falei. No segundo dá o próprio termo. E a única diferença é que aparece o tempo, que é o resultado da integral. E assim a gente calculou a velocidade na direção x. Do mesmo modo que da aceleração a gente achou a velocidade, agora da velocidade a gente pode achar a posição. Lembrando que a velocidade é a derivada temporal da posição. Então, a gente substitui esse termo na 32. Então, fica dx dt igual a todo esse segundo membro da equação 33. Como essa equação diferencial 34 também é separável, a gente já passa o dt para o segundo membro, só que agora tem uma variável t, que foi obtida na obtenção da velocidade. Mas a gente integra da mesma maneira os dois membros. A integral de dx vai dar o próprio x, porque os limites de integração são zero tanto para o tempo como para a posição, supondo que partir do início. No segundo membro, que é a segunda integral, a única variável é o t. A gente pode passar constante para fora da integral. E a integral de t, como vocês podem saber, é t quadrado sobre 2. E a integral de dx dá o próprio xt. Esse xt, esse t em parênteses, é porque está mostrando que o x, como aceleração, como velocidade, são dependentes do tempo. Então, fazendo aqui a multiplicação simples, teremos que esse é o resultado da integral. Ou seja, da 38 para 39, eu apenas fiz a multiplicação por 2 nesse g seno de θ, para organizar. E finalizamos o nosso terceiro problema.